definir o que é um violino bom. Do que a gente está falando? Um violino bom, para mim, Kentaro, como professor, aí pode ter mais definições, né? Um violino bom é aquele que você consegue tocar adequadamente, sem ter dores, né? Consegue tirar um som bacana, que não dói os ouvidos, e que atende você no seu estudo, você consegue evoluir com ele, né? Eu acho que esse é um violino bom. E que é duradouro também, tem uma durabilidade boa. Qual foi o seu primeiro violino, você lembra? Não lembro agora, mas eu lembro das características dele. Eu não lembro qual marca, enfim. Quais eram as características? Ele já era um violino com madeira maciça. Na época era muito mais acessível do que hoje. Se eu não me engano, foi por volta aí de 200 e poucos, 300 reais no máximo, né? Sonho. Sonho. Hoje né? eu acho que um violino maciço é pelo menos R$1.000, né? Por volta disso. Mas antes também o que tinha é um de... violino maciço? Antes o que tinha de violino laminado também era muito ruim, né? Sim. Não dava para comparar com o que a gente tem hoje de violino laminado. Quando você diz violino maciço, o que é um violino maciço? Tá, o violino maciço é que o tampo do violino aqui, né? Os tampos, na verdade, são feitos com madeira maciça, porque tem violinos que é feito com lâminas de madeira, né? Então aqui tem 3, 4 lâminas de madeira no tampo, 3, 4 lâminas de madeira no fundo. Isso faz o violino ser chamado de laminado, né? Então o violino maciço é melhor. Ok. O seu já era então maciço? Já era um Talvez maciço. nem tinha muito ainda laminado aqui no Iniciante Brasil, né? ainda, tinha um pouquinho, mas era muito ruim. Aqueles maçã do amor, sabe? Nossa. Aquele vermelhão. O meu primeiro violino foi um Maçã do Amor. Lembra qual era a marca? Cara, era um Pearl River, algo Sim, assim, não, era River. bastante comum. né? Então, minha avó dividiu em 24 vezes esse instrumento, que era 1/8, era muito pequeno. Nossa, com que idade você começou mesmo? Eu comecei com... É que eu sempre fui um pouco João pequeno, Kentaro, né? pô. Diga-se de passagem, mas eu comecei com 6, 7 anos. Peguei meu primeiro Cara, começou com 1/8. E eu comecei Que com um legal. 1/8. Eu fui, na verdade, foi um salto, né? Eu fui do 1/8 pro 4/4. Tá, calma. Ou Algo 1/8 de era errado É. não muito... está Ou certo aí. 1/8 era muito É. pequeno pra você, o que provavelmente Não, era isso. o 4/4 era muito grande pra mim. Desde a primeira vez que eu peguei. Hoje já, né? Claro, graças a Deus, já é um violino perfeito pra tocar. Aham. Mas, cara, na primeira vez que eu peguei assim, né? Aquela coisa. E hoje o 4/4 você não pega assim. Não, Olha o cara, velho. ele tá de brincadeira. Isso é brincadeira, tá? Cara, Não, zero. mas o doido... Você lembra quanto que sua avó pagou? Que ano foi isso? Foi em 2010, 2009, 2010. Ok. Então ela pagou assim uns 700, 800 reais. 700 reais. Era. Puxa, foi E já tava carinho ajustado? já. Não, Ok. não era um Porque violino. pra mim, quando a gente vai falar de um violino novo, a minha crítica às marcas comuns sempre foi essa. Desde quando a gente começou, pra quem não conhece, eu sou o Jean, eu tenho um canal que chama Violino Didático, onde eu ensino violino. E que faz 10 anos esse ano, inclusive, de 2025, quando estamos gravando. E uma das minhas críticas sempre foi você comprar o violino e ele não tá pronto pra você tocar. É. Tipo assim, pô, o meu primeiro violino foi um Mavis, que era um violino honesto, assim, pra época. Né? Quando o Mavis chegou, eu acho que era um dos melhores violinos que tinha dessa categoria iniciante. Uhum. Pelo menos dos que eu tinha acesso. Só que vem com um tronco de árvore no lugar do cavalete. Isso traz muitos danos, né? Então, tipo... A maioria das marcas ainda... Eagle. fazem isso, né? Eles não falam o nome de marca porque eles são politicamente corretos. Mas eu falo. Tem que ter, tipo, o Bad Cop e o Good Cop. Então, cara, Eagle... A maioria dessas vem com um tronco de árvore aqui. Não que os violinos sejam necessariamente ruins, mas a experiência de alguém que compra o violino e vai tentar tocar é péssima. É péssimo. Muito Tem ruim. muitos alunos que desistem aí, né? Porque você machuca Pega o o dedo, instrumento. você machuca o dedo. Às vezes o cavalete vem não só grande, como reto. Então assim, você Fica esbarra mais esbarrando. nas cordas do que precisa. Sim. Então, a minha maior crítica sempre foi essa. Até porque, falando da minha percepção, na verdade,
quando eu falo um bom violino, e aqui nós vamos focar em bom violino para quem vai começar do zero. Não é para você, violinista da Orquestra Sinfônica do estado de Pindamonhangaba. É para quem está começando do zero. Um bom violino que está começando do zero é um violino que não machuca. É um violino Permite o aluno que te aprender, ajuda Que não te atrapalha. no desenvolvimento, né? Exatamente. E que basicamente isso, para quem tá assistindo o podcast e não toca violino ainda, tá pensando em começar, para mim, e aí vocês podem dizer para vocês, para mim se resume principalmente em 3 coisas. Se a gente for estender um pouco, talvez em 4 coisas. A primeira, as 2 primeiras, que estão no mesmo grau de importância para mim. Cavalete, pestana. Então, cavalete ter uma altura correta e a pestana também, para você não ter que apertar os dedos como se fosse uma espada do rei Arthur enfincada na pedra. Esse é pra tocabilidade, para você não se machucar tocando. Tem um outro que é para você não quebrar o violino na parede, que é as cravelhas em formato cônico e levemente lubrificadas. Por quê? Se elas não tiverem em formato cônico, elas vão ficar tec, você assim, tipo, travando para afinar. Tem umas que quebram, né? E tem umas que quebram e tudo mais. Então, a cravelha você está num formato meio cônico, ou seja, mais grosso na entrada, mais fino na saída, e levemente lubrificada para que você possa fazer a afinação e tudo mais. É normal que no início haja alterações na afinação, mas só o fato de ter isso em 1 ou 2 semanas o violino já se acostumou. Então esses são os 3 principais. E o quarto, mas não... Ele não vai afetar necessariamente na tocabilidade e na sua felicidade de afinar o violino, mas vai afetar em como você escuta o violino, que é a alma no local correto. Então, mas assim, esse pra mim é um bônus. Até porque, dependendo... Basicamente é o ajuste completo. Exatamente. Essas 4 coisas. Precisa tirar o verniz e colocar outro verniz? Definitivamente não. É porque é uma reharmonização. Não existe isso. Calma. Quem tiver prestes a fazer isso, calma. Não faça isso. Não existe isso. Reharmonização é essas 4 coisas. É isso que você tem que fazer no seu violino. É justo. Tá? E talvez alguma coisa no espelho, mas aí é coisa mais avançada. E aí, isso de violino ajustado, eu fiquei sabendo que você está fazendo há 15 anos? Sim, desde quando a gente começou, praticamente. No começo era opcional, depois hoje é obrigatório, já sai ajustado. Mas aí como que é o processo? O violino chega na loja e vocês ajustam aqui ou ajustam em outro lugar? Não, a gente ajusta aqui. Depende das demandas dos luthiers, né? Então hoje a gente tem a luteria própria, e só que a gente não dá conta. Por exemplo, esse mês a gente vai receber mais de 1.000 instrumentos, por volta de 1.200 instrumentos. Então assim, não dá para uma pessoa, o nosso luthier... Ajustar tudo aqui. A nossa liutaia, ajustar tudo. Então vem uma equipe, né? E essa equipe a gente pega o que tiver de melhor disponível e traz para cá. Então a gente monta uma equipe, por exemplo, nesse mês, né? Tá Vocês previsto... não despacham os violinos para eles vêm aqui para ajustar. Não. Já aconteceu de despachar para o luthier fazer isso, e ele traz de volta, tudo a gente confere de novo, vê se está bem feito, e aí a gente põe para venda. Né? A gente quem? Estamos falando dos nossos patrocinadores, Oliver Strings, que é a patrocinadora desse episódio. Oliver Strings, que é a loja preferida dos violinistas, violistas, violoncelistas, contrabaixistas, todos os instrumentistas, é a loja favorita. Se você não conhece, conheça oliverstrings.com.br. Isso aí. Tem cupom de desconto para quem está no podcast. Afina aí, tudo junto. Então aqui na Oliver vocês fazem esses ajustes aqui. Sim. E recebem luthier, fazem uma força-tarefa. A gente faz exatamente isso, uma força-tarefa. Então assim, a gente pega 600 instrumentos e faz em 10 dias, 2 semanas. Né? Só que aí vem 5, 6 luthiers. Então um vai desmontando, o outro vai fazendo o pezinho de cavalete, faz uma linha de montagem assim, né? E no final um vai conferindo tudo, toca, afina, tal, deixa perfeito, sabe? Só para o aluno chegar. Inclusive no nosso código de cultura aqui na empresa, qualquer pessoa que entra para trabalhar aqui, seja no estoque, seja no administrativo, ela já passa por um processo ali de onboarding que a gente apresenta o código de cultura para a pessoa, né? E a nossa missão, a missão da Oliver, é entregar os instrumentos prontos
para as pessoas. Então, a nossa missão é acabar com a preocupação do músico em ter que levar seu instrumento para X, para Y, para ficar bom. Isso porque hoje É a em nossa dia, missão. hoje em dia, quando você comprou seu violino, você levou no luthier? Não, eu não tinha essa consciência. Eu acho que quando a gente compra o violino, a gente nem sabe que tem que levar em algum lugar. Não. A maioria das pessoas acaba Não sabe. tentando, Descobrindo. se machucando, deixando o violino no canto, É. e depois que descobre, então tem que levar Ou pra então alguém o ajustar. professor, né? Na hora que chega... Acontece muito, a gente ouve, pô, o aluno começou a tocar e foi pra igreja, né? O instrutor recebeu o aluno ali que já nem dormiu, né? Pra começar a aprender, nem dorme. E aí chega com o instrumento, vou começar a aprender. Aí o professor chega, dá uma olhada e fala assim, poxa, mas do jeito que tá, não vai dar, né? E como que a É um pessoa vai balde de água adivinhar? fria. Como que a pessoa vai Não adivinhar sabe. antes de Não, pegar? porque quem não vende ajustado não vai falar. Vai ficar quieto. Mas isso é um negócio que tem me pegado ultimamente, porque aqui, pelo menos, a gente tem a vantagem de que você é violinista Sim. e de que Você sabe a porcentagem das pessoas que trabalham na loja que são violinistas? Ou que tocam instrumento de cordas? Poucas, uns 20%. Ok. É. Então, Mas todos recebem um treinamento, inclusive a gente tá com um projeto aí fazer tudo pra mundo ensinar tocar todo violino. mundo. Eu topo. Eu topo. Eu topo. Aí, ó, ao vivo aqui, hein? Eu topo. Ao vivo não, Tudo. né? Tá gravando, não vai ter corte. Não, eu topo. Vai eu topo. ensinar a galera, Em- todo em- mundo, a tocar uma música, pelo A menos. tocar uma música em um dia. Fechou. A gente grava e coloca. Para tudo aqui. A gente Em um grava dia. aí. Em um dia. Mas aí precisa ser tipo um dia com aula, descanso, aula e talvez descanso mais uma aula. O talvez. dia inteiro. É, meio que o dia inteiro. É. Precisa de descanso, porque quem tá iniciando não dá pra ficar a tocando gente vai muito fazer tempo isso. seguindo. A gente vai fazer isso. Para Maravilha. eles terem essa consciência, né, do que eles estão trabalhando, o porquê de algumas coisas, né, que a gente só consegue saber alguns porquês quando a gente toca. Fazendo, exatamente. Por que que é mais caro, por que que o arco é mais leve, por que que o outro é mais pesado, né? E aí, pra quem tá assistindo e não sacou do que a gente tava falando antes, normalmente quando você compra um violino, você não sabe que tem que ajustar, aí você compra, tenta aprender, se machuca e guarda, se você tá sozinho. Sim. Ou se você tem um professor, o professor vai falar, então, esse violino não tá legal pra tocar. Aí manda pro luthier. Aí ele manda pra um luthier, se estiver num grande centro. Sim. Exatamente, porque tem pessoas que moram um pouco mais afastadas e nem é muito mais afastada. No interior de São Paulo mesmo, às vezes tem dificuldade. Tem um luthier a 2 cidades daqui, né? A pessoa tem que andar 300 quilômetros Exato. para ajustar. E aí, assim, a pessoa que compra um instrumento barato, chega no luthier, ela tem um outro susto. Porque não costuma ser um serviço barato. Dependendo do valor que ela pagou no violino, vai pagar o mesmo valor pra fazer o que tinha que Pra ser fazer, feito. Exatamente. Acaba saindo caro. Ou mais, dependendo do luthier, né? Depende. Por exemplo, um violino de R$600. Beleza, tem luthier que aceita ajustar o próprio cavalete do violino. Os grandes luthiers já não aceitam, eles precisam fazer um do zero. Né? Então, assim, se der sorte de pegar um luthier que vai falar, não, beleza, Você tá começando, eu vou fazer pra você. eu vou fazer com esse cavalete mesmo, não vou te empurrar outro. Aí ele faz. E aí, sim, pode custar uns 30% do valor do instrumento, né? 50%, para fazer aquele amigão mesmo, né? Ou seja, vai sair, se você pagou R$600, vai sair uns R$900. Geralmente sim. Com tudo, né? O seu violino e mais o O ajuste. ajuste das próprias, sem substituição, só das peças E- mesmo.